Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, se me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu me chamo Eduardo, sou um dos cerimoniários e faço parte da pastoral vocacional aqui da Paróquia Sangue de Cristo. Este ano, por conta de tudo que tem acontecido, a pastoral decidiu ter um momento de testemunhos e convidou algumas pessoas, nosso padre, o diácono e alguns seminaristas, para contar um pouco sobre sua caminhada cristã. Um dos seminaristas, inclusive, vai falar sobre o grupo vocacional e o clubinho vocacional lá do Seminário São José. Eu espero que todos possam prestar atenção e que se sintam tocados. Fiquem com Deus e bom vídeo. A origem de toda vocação é Jesus Cristo. Assim falou São João Paulo II em 1980, quando esteve no Brasil e celebrou em Belo Horizonte a missa com os jovens. Naquela ocasião, eu era um jovem de 17 anos, empolgado, entusiasta, celebrando a vida da minha comunidade, vivenciando as pastorais com um empenho grande, até o momento que eu já não me continha mais. Eu precisava oferecer mais da minha vida. Foi quando eu fui dizer ao meu pai, à minha mãe, que eu queria ser padre. E uma semana depois, a minha mãe me presenteou com uma Bíblia e justamente na dedicação da Bíblia, ela colocou essa frase de São João Paulo II que me persegue, porque foi um oferecimento da minha mãe para alimentar a minha vocação. Sou padre Luiz Maurício e o meu testemunho é um testemunho marcado pela alegria de ser padre, de ser consagrado ao Senhor. O meu testemunho é um testemunho marcado pela esperança que não decepciona. O meu testemunho é marcado pela frase que foi lema da minha ordenação: confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. Sigo feliz na vocação, tenho os olhos fixos no Senhor Jesus para o serviço da igreja e a construção do reino de Deus. Venham, irmãos e irmãs, para a vida consagrada, para a vida diocesana, para a vida missionária, para uma vida de serviço ao reino de Deus. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha vocação. Eu sou diácono da Paróquia Sangue de Cristo. Meu nome é Rubens Passos Júnior. Eu me formei na turma de 2015. O nome da minha turma era João Paulo II. Eu me formei pela turma João Paulo II, é a minha turma. Então eu botei até o banner da turma ali atrás, exatamente porque foi uma coisa que nos inspirou. Foi interessante que a gente
descobri o nome da turma. O nome da turma foi escolhido no primeiro dia que nós nos encontramos. Primeiro dia a gente se encontrou. Mas isso aí já é a metade da minha vocação. Porque no início, quando eu era mais jovem, eu tinha como chamado, era um chamado na minha vida, ser frei franciscano. Eu tinha a vontade e o sonho e sentia que Deus estava me chamando para essa função, ser frei franciscano. Eu levei isso tão a sério que eu participei de todas as preparações, de todo o processo vocacional franciscano antes de entrar. Participei dos encontros, das preparações, das reuniões. Eu tinha alguém que me acompanhava, um frei que me acompanhava, que me acompanhou durante o tempo todo. Tudo isso eu participei, foi interessante. E assim, ao final desse processo, existe uma reunião na qual é uma banca, e aí a gente senta lá para ouvir toda a nossa avaliação, tudo que aconteceu ao longo do tempo. E quando chegou nesse momento da avaliação, os freis, eles me indicaram que meu caminho provavelmente não era ser frei franciscano. Eu, particularmente, não me aborreci muito. A gente fica meio frustrado, né, porque a gente pensava nisso, mas uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida, e eu levo até hoje, Deus vai falar para mim através das pessoas. E um conjunto de freis reunidos falando sobre a minha vocação, depois de terem me avaliado, me conhecido, conversado comigo, é uma coisa que, para mim, é Deus falando para mim. Então Deus me orientou para dizer que aquela não era a minha vocação. Não fiquei triste, segui a vocação, minha vocação de homem casado, casei-me, tive 2 filhas, tenho 2 filhas, e vivia com minha esposa tranquilo e fagueiro, participando das missas, né? Alguma vez indo a algum retirozinho, mas sempre aquela coisa meio periférica, né? Bem periférica. Certo dia na missa, eu e minha esposa conversando, nós chegamos à conclusão de que a gente tinha que fazer um aprofundamento e começar a caminhar mais forte na fé. Para que a gente não caminhasse falando besteira, ou que a gente caminhasse não entendendo direito o que era, nós nos matriculamos no curso Mater Ecclesiae. Fizemos juntos o curso Mater Ecclesiae, e dentro do curso Mater Ecclesiae foi a primeira vez que eu senti o chamado e falei diretamente com a minha esposa, logo direto para ela. Eu senti o chamado para ser diácono. Foi lá dentro do curso Mater Ecclesiae, no estudo, no aprendizado, na oração, eu vi esse chamado. Mas foi um chamado que eu ouvi e permaneceu, meio que adormecido. Continuamos a fazer o curso, acabamos o curso, começamos a atuar na paróquia como catequistas, ela trabalhando na perseverança, eu trabalhando mais na crisma, e continuávamos trabalhando. E ao longo do tempo a gente percebe uma dificuldade, eu percebo basicamente, uma dificuldade do sacerdote que estava na época, na paróquia que eu estava. Ele era um senhor, já com 74 anos, com certa idade, e ele tinha dificuldade de fazer determinadas coisas, tipo, subir o morro para visitar, nós tínhamos uma capela em cima do morro, então era difícil para ele subir na comunidade para ir. Nós tínhamos uma capela na outra comunidade lá, também era difícil para ele ir lá. E essas dificuldades, a questão do batismo, acabava o batismo, logo depois tinha missa, então era difícil para ele
celebrar o batismo e depois celebrar a Santa Missa. Então o que ele fazia? A gente tinha que estar sempre indo atrás de algum diácono ou de um outro padre convidado para poder para que acontecesse, né, a celebração do batismo. E todas essas necessidades reunidas me fizeram voltar e entender o meu chamado para ser diácono. Conversei com ele, ele achou uma boa ideia, gostou, e nesse momento ele assinou minha carta e fui fazer a escola diaconal. O momento de escola diaconal para mim, eu posso dizer que eu particularmente aproveitei muito a escola diaconal. Aprendi muito, pude discutir muito, porque tem dois aspectos muito interessantes na escola diaconal. Primeiro, é o aprendizado, todo o aprendizado, todos os professores que passam pela gente. O segundo é o nosso relacionamento. Você tem numa turma pessoas completamente diferentes, que chegaram ali de formas completamente diferentes, mas que têm como objetivo o mesmo objetivo: servir a igreja. E é interessante, né? Como que você vai pegando as histórias, vai conversando com as pessoas, vai aprendendo algumas coisas, vai ensinando outras. Então, quer dizer, a minha vida na escola diaconal foi muito boa. Eu gostei muito, eu acho. Aproveitei muito, aproveitei pra caramba. E uma coisa aconteceu quando eu estava na escola diaconal, foi que o padre que tinha me mandado para lá, o velhinho que eu falei para vocês, né, que tinha 74 anos, ele foi embora da paróquia. E aí entrou um outro padre, que esse outro padre, ele já não conhecia a paróquia, não conhecia nosso trabalho, não conhecia nada. E aí o padre novo que entra, né, fica sempre meio desconfiado. Não sei como é que é. Mas conversei com ele e falou: não, continue na escola, não tem problema nenhum. Continuei na escola, ordenei-me diácono e comecei a trabalhar na paróquia. Nesse primeiro ano, no meu primeiro ano, né, no meu primeiro e segundo ano, eu tive algumas dificuldades para entender qual era o meu posicionamento, como é que era que eu tinha que me posicionar, porque acabou que quando você vai fazer a escola diaconal, você vai se afastando da paróquia e as coisas vão continuar rodando, né? Então foi um momento complicado aí da minha paróquia. Quando chegou no final do segundo ano, eu já ajudava um pouco o padre Luiz Maurício. Eu conversei com ele e pedi para que eu pudesse mudar de paróquia. Quando ele fosse para o Sangue de Cristo, me levasse. Ele falou: eu não posso levar ninguém, você tem que falar lá. E eu falei, o padre liberou e eu fui para Sangue de Cristo. E aí começa um serviço completamente diferente para mim. Eu começo a entender um montão de coisas que eu aprendi na escola, um montão de coisas que o Senhor vinha falando no meu coração e que eu tinha que fazer. É importante ouvir o que o Senhor tem para falar para cada um de nós. E ao longo da escola, tem uma coisa que eu sempre falava e eu gosto de falar sempre quando falo em vocação. Quando você se direciona numa vocação, você tem que saber a seguinte coisa: essa vocação é porque eu quero ou porque é a vontade de Deus para a minha vida? Porque muitas das vezes Deus está te mandando para outro lado, mas você quer. Eu me lembro sempre lá da banca lá dos franciscanos. Eu queria ser franciscano. Eu queria. Mas Deus estava me direcionando para outro momento, para outro lugar. Então eu aceitei para onde Deus me enviou. E vivo hoje essa vocação com maior alegria. Eu sou muito alegre, sou muito feliz na presença de Deus. Não que a vida de diácono seja mil maravilhas, não é não, gente. Ser pai de família e diácono, muitas das vezes, é muito complicado. Mas
Só porque é complicado eu não vou ser alegre, não vou ser feliz com essa vocação? Claro que não. Eu continuo sendo feliz. Sou forte nas minhas orações, sou forte na presença na minha família e sou forte na presença na comunidade, na igreja. Ou seja, onde for, na igreja ou fora dela, eu quero estar sempre presente. Então eu quero dizer para vocês que eu vivo minha vocação assim, tentando ser presença forte na família e tentando ser presença também forte dentro da comunidade cristã. Por enquanto, esses dois caminhos ainda não se juntaram completamente. Mas mesmo assim, mesmo separados, a gente vai tentando fazer e trabalhando em cima disso. A gente tem certeza que o caminho que a gente está traçando é o caminho que Deus quer que nós façamos. E isso, para mim, aí já me gera tranquilidade de poder fazer essas coisas tranquilamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado. Olá, eu sou o Igor, seminarista da nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E a equipe da Sangue de Cristo me pediu um vídeo, um pequeno testemunho sobre esse momento que vivemos de pandemia, esse momento espiritual que Deus, através da igreja, nos convida a partilhar, a encarar de modo distinto. Eu me recordo que quando estava por ingressar no seminário em 2014, muitos eram os medos, como hoje também muitos são os medos que estão diante de nós, nesse período de pandemia, nesse momento diferenciado que vivemos, mas eu sempre vi a mão de Deus nesses momentos, momentos de medo, de alegria também, e a gente vê a mão de Deus que age a cada instante, através dos irmãos, através dos sacerdotes, através dos amigos, E então, nesse itinerário formativo que a igreja chama a cada vocacionado ao sacerdócio a fazer, a igreja nos coloca em contato com muitos sacerdotes. E nesse itinerário formativo eu encontrei com o Padre Maurício, meu primeiro pároco de pastoral, depois da minha paróquia de origem, mas que ao mesmo tempo foi o primeiro e o único, porque depois a igreja foi pedindo outros trabalhos também. Mas nesse momento que tive a graça de encontrar, de conviver com o Padre Maurício, por exemplo, nesse momento formativo, nesse itinerário formativo, tive muitas alegrias, tive muito aprendizado com ele, pela vivência da fraternidade, pela partilha, pela pastoral, pelo modo diferenciado de olhar para a pastoral, junto às paróquias, junto à comunidade, a ver o sacerdócio de modo diferente. E então, durante o processo formativo, fui com ele, transferido para a Paróquia Sangue de Cristo, pela qual eu tenho um grande apreço, um grande carinho, e ali também pude crescer muito, junto com os paroquianos, com a pastoral vocacional, por exemplo, junto com os coroinhas, com os ministros, com os cerimoniários, com os grupos de jovens diversos que nós temos na nossa comunidade. Mas hoje, os tempos atuais nos impedem desse contato um pouco mais próximo. Como no ano passado eu pude estar com vocês durante as minhas férias, esse ano já não foi possível. E faço memória aqui que durante o processo formativo, a igreja fez um pedido, enquanto estava na Paróquia Sangue de Cristo, a igreja fez um pedido de terminar a minha formação no Seminário Vidasoa, na Espanha. Então, eu passei meus últimos meses aqui no Brasil, antes de viajar, antes dessa nova missão, nova experiência, na comunidade Sangue de Cristo, onde eu cresci, onde eu pude amadurecer ainda mais diante dos desafios que a comunidade tem, porque é característica de cada comunidade paroquial ter as suas particularidades, ter os seus desafios, as suas alegrias, as suas lutas diárias. E eu pude partilhar durante muitos meses essas partilhas, esses desafios, essas alegrias com vocês. E esse ano, como estava nos meus planos, eu programei que nas férias desse ano estaria com vocês, estaria na Sangue de Cristo, mas foi um pouco difícil, porque os planos de Deus, como dizemos sempre, não são os nossos planos.
Então, fomos surpreendidos com essa pandemia que nos distanciou um pouco, né? Que nos distanciou de modo físico, mas nos uniu de modo espiritual de uma maneira ainda mais forte, né? Pelo vínculo da oração, pelo vínculo da fraternidade, pela Eucaristia que nos une. Como costumamos dizer no seminário, nos vemos sempre no sacrário que é Cristo, onde está Jesus a Eucaristia, onde ali nós podemos estar em comunhão com Ele e ao mesmo tempo com os irmãos. E então, nesse momento de pandemia, nós somos convidados a olhar de modo diferente, a colocar a nossa confiança em Deus. A mesma confiança que o Senhor me pediu lá em 2014, ou melhor, em 2013, quando eu iniciei o processo junto ao seminário, para ingressar no seminário, essa confiança em Deus, essa confiança de largar-se nas mãos de Deus, Ele me pede também hoje, pede a cada um de nós, que tenhamos essa confiança, essa largueza de coração para que possamos confiar. É uma confiança que não é uma simples olhar sem ter um horizonte, porque o nosso horizonte é Cristo. Então nós olhamos a Deus, temos o nosso coração confiante nele, fixos nele, e ali a gente é convidado a seguir dia a dia, né? Os desafios são muitos nesse período que vivemos hoje, mas ao mesmo tempo sabemos que Deus está conosco. Deus se manifesta através dos pequenos sinais, né? Então ontem na liturgia, por exemplo, o Senhor estava presente quando Pedro tinha seu medo, quando Pedro duvidou da presença, do amor, do carinho de Deus. E Deus se manifesta, Deus se diz: eu estou aqui, coragem, não tenhas medo. Então esse é o convite que o Senhor nos faz hoje, faz a cada um de nós, né? E não é porque estamos no seminário ou porque somos sacerdotes que nós não temos essas preocupações, esses medos. Pelo contrário, somos ainda mais cobrados, digamos assim, a ser esses exemplos, a ser esse testemunho de que confiamos em Deus, que apesar das dificuldades, Ele está conosco. Então, eu sei que e nossos formadores no seminário dizem a mesma coisa, né? Nos encorajam a olhar com essa perspectiva divina de que esse momento que vivemos, esse momento de pandemia, é um momento único, né? Que nós nunca imaginávamos passar. Imagino que, eu tenho certeza que nem eu e nem meus irmãos, quando ingressamos no seminário, pensávamos que em 2020 nós teríamos que se afastar do seminário, passar a nossa etapa formativa em casa, porque enfrentaremos uma pandemia. Então hoje, né, enfrentamos esse desafio e vamos sair dela melhores, sacerdotes mais humanos, sacerdotes mais caridosos, mais misericordiosos. Então é um dos ensinamentos que esse momento que passamos juntos nos convida a sairmos desse momento de pandemia, momento de dificuldade, com um coração mais humano, olhando as dificuldades do próximo, olhando a dificuldade daquele nosso irmão que está ao nosso lado. Então é um desafio e uma experiência que a nós seminaristas, também aos sacerdotes, com certeza, né, nos vai agregar valor e nos vai deixar grandes ensinamentos para a pastoral no futuro, que é tão desafiadora quanto já nos tempos atuais, né? E de modo particular, eu particularmente vivo agora esse tempo de férias aqui no Brasil, aproveitando para estar junto com a família, né, aproveitando esse tempo de pandemia para estar junto com a minha paróquia de origem, que nós temos muitos anos, né, a gente passa tanto tempo no seminário, no processo formativo de conhecer as paróquias, que a gente não pode visitar a nossa comunidade. E então, esse momento também nos proporciona isso. Então hoje eu posso estar um pouquinho mais junto à minha paróquia de origem, né, apesar das dificuldades, dos desafios, mas eu sei que o Senhor sempre tem esse olhar carinhoso conosco. Ele sempre nos olha, Ele sempre cuida de nós, apesar de tudo aquilo que estamos passando. Então, do mesmo modo como eu faço, né, e busco pedir a graça cada vez mais a Deus, de poder olhar esse momento com uma perspectiva misericordiosa, vendo a bondade de Deus, a mão de Deus atuando. Convido também a cada um daqueles que assistem essa pequena transmissão, esse pequeno vídeo,
a também olhar esse momento com um olhar divino, na perspectiva divina, e sempre buscando ver os frutos que esse momento nos vai deixar. Deus abençoe. Olá pessoal, eu sou o seminarista Diego e estou aqui para contar um pouquinho da minha história vocacional para vocês. A partir da passagem de Jeremias 1, o Senhor ele vai nos dizer assim: a palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar no ventre materno eu te conheci, antes que saísses do seio eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque sou ainda criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou ainda uma criança, porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, esta palavra, ela perpassa a minha história de vida, né? E foi um dos grandes sinais de Deus em toda a minha vida, né? Principalmente lá no início da minha pré-adolescência, do meu início de caminhada, de amadurecimento. E essa palavra ela vai ganhando um sentido mais concreto no ano de 2013, na JMJ, no Rio de Janeiro, em julho, né? Julho de 2013. E naquele julho, o Senhor ele faz um grande apelo no meu coração. O Senhor ele adentra a minha história, a minha realidade, e me faz um grande apelo, que seria uma doação e uma entrega total a Ele. Algo que já estava dentro de mim, mas que Deus desperta e faz concreto, né, na minha vida. E a partir daquele ano, o Senhor ele coloca em mim grandes disposições interiores, né, para um caminho vocacional, para uma abertura a um caminho vocacional. Eu lembro que ao chegar em casa, eu comprei uma aliança e coloquei no dedo como um sinal daquele dia que foi um marco na minha vida, daquele encontro que foi um marco na minha história. E a partir daquele encontro, eu disposto a caminhar em rumo à vontade de Deus, a descoberta desta grande vontade, dessa grande aventura que é descobrir a vontade de Deus. Eu então começo a procurar a diocese para fazer caminho vocacional. Eu queria ser assistido, né? Mas no momento acabei que eu já morava só, já tinha trabalho, já tinha uma vida independente, eu tinha 19 anos na época, mas só vim de fato dar alguns passos em relação à vocação no final de 2014, quase mais de um ano depois, né? E ali no final daquele ano, um assessor vocacional da diocese me acolhe no vocacional, então eu começo a trilhar um caminho. Em 2015, eu caminhei mais ou menos 2 ou 3 meses no vocacional, logo depois eu saí, né, e assumindo uma missão com a juventude da minha diocese na época. E então, depois dessa missão, eu fui para um outro vocacional, na comunidade Shalom, e fiquei 1 ano e meio nesse vocacional, onde eu fiz algumas experiências marcantes também na minha vida. Mas também nesse vocacional o Senhor gritava a minha vocação. Então Deus ele falava muito, né, aos irmãos, falava muito a mim, dava muitos sinais que Ele me queria padre, né, que Ele me queria no seminário. E então, depois de 1 ano e meio, em maio de 2017, o nosso bispo, Dom Carlos Alberto, ele me convida a fazer a ter uma conversa com ele, né? Então ali naquela conversa Deus fala fortemente ao meu coração e eu retorno então para a diocese, para o vocacional diocesano. Deus ele então vai confirmando sinais ali da vocação diocesana e depois
depois, no ano seguinte, 2018, eu ingresso no seminário propedêutico da minha diocese. E a partir de então, caminhando rumo à vontade de Deus, rumo à experiência de discernimento dessa vontade. Eu quero, assim, expressar, né, quão grande gratidão é ser chamado por Deus, é ser eleito por Ele. O amor de Deus é um amor de eleição. Nos acolhe, nos elege, nos confirma. E Deus é como um pai que se abaixa até uma criança que está acocada na praia fazendo talvez um castelo de areia e olha para aquela criança, ele se abaixa, fica no nível da criança, olha no olho daquela criança e então fala ao seu coração. E aquela criança então se joga nos braços do seu pai. Foi assim que Deus me chamou. Deus me acolheu na minha realidade, olhou para mim, se abaixou até mim, olhou nos meus olhos, falou ao meu coração. E então eu acreditei naquelas palavras e me lancei nos seus braços. Olá, eu sou o seminarista Alisson e hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de vocação. Todos nós somos chamados, primeiramente, a uma vocação universal, que é a vocação à santidade. Mas também todos nós somos chamados a uma vocação específica. E eu, assim, também fui alcançado por Deus e chamado a hoje trilhar a vocação específica a qual nosso Senhor Jesus Cristo brotou no meu coração esse desejo, e eu também profundamente já desejava isso há um tempo e precisei discernir isso melhor, né? E hoje vamos falar um pouco de como surgiu o meu chamado, como surgiu todo esse querer de Deus também na minha vida para seguir o caminho e trilhar a vocação sacerdotal. Hoje eu me encontro no 5º ano de seminário, estou no 1º ano de teologia e atualmente eu estudo no Seminário Arquidiocesano de São José, aqui do Rio de Janeiro. Tudo começou ainda quando pequeno, né? Eu acredito que Deus já foi preparando desde o ventre materno todo esse chamado, todo esse querer, toda essa entrega que eu precisaria dar no dia de hoje. Quando eu tinha 7 anos de idade, não tendo familiar, uma família que era de tradição católica, uma família que já prosseguia esse caminho, na verdade, da religião católica, eu senti o desejo, a vontade de entrar para fazer catequese aos 7 anos de idade, por ter visto algumas primas minhas, alguns primos meus já fazendo catequese, somente para poder ter aquela primeira comunhão, coisa de família mesmo, que achava que era necessário fazer a primeira Eucaristia, né? Mas comigo foi diferente, Deus agiu de um modo diferente. Eu fui trilhando esse caminho e nunca mais saí, né? Desde quando eu entrei aos 7 anos de idade, parece que eu olhei e falei, aqui é meu lugar, aqui eu me encontrei. E daquele momento em diante, eu fiz parte de vários grupos, né? Depois da catequese eu entrei na Perseverança, fiz grupo de teatro, fiz parte do coralzinho da paróquia, e assim eu fui seguindo, né? Só que minha paróquia, ela também tiveram várias mudanças de padres, né? Padres que ficaram 2, 3 anos, e assim a gente acaba perdendo um pouco de referência, né? Quanto ao padre, porque foram tantos padres que foram passando, cada um de sua forma diferente, porém todos com seu amor e dedicação à paróquia. Mas quando eu fiz meus 15 anos, eu tentei entrar no Crisma. Só que eu acho que não era o momento, de fato, para eu entrar. Porque eu entrei e saí, e olha que eu era de caminhada, né? Entrei e saí de novo, entrei e saí umas 3 vezes. E a 4ª vez eu fui fazer minha Crisma não na minha paróquia de origem. Eu fui fazer minha Crisma na paróquia vizinha, paróquia Santa Isabel, Rainha de Portugal, que são dos padres palotinos. E lá, na verdade, eu fui fazer o EAC, e depois do EAC eu entrei para poder fazer o Crisma, né? Porque eu já estava ali. E aí eu comecei a trilhar esse caminho com 16 para 17 anos, né? E me encontrei melhor, porque antes disso, né, eu passava por aquela fase de adolescente, daquelas indas e vindas dentro da igreja, né? Porque como eu já estava passando por aquela transição do amadurecimento, saindo de uma fase da infância, entrando numa adolescência e daqui a pouco entrando para a juventude, tem toda aquela confusão que faz na cabeça da criança, do adolescente, né? E da sua iniciação na juventude. Porém, aos 16 para 17 anos, Deus me alcançou de tal maneira, através também do EAC, através do Crisma, que eu comecei a dar os meus primeiros passos mais largos, né? E assim, eu acredito que Deus usou desse momento para poder me chamar. E eu me encontrava no Noviciato Palotino, que fica em Guapimirim, que é a casa onde os padres palotinos têm para preparar os meninos no seu início da caminhada.
E lá sempre o EAC e a Crisma da paróquia, né, sempre faziam visitas. Lá tinha piscina, era um momento de lazer, churrasco, essas coisas todas, momento de entrosamento entre as pastorais jovens e adolescentes, né, da paróquia. E assim eu fui com o Crisma, né? Também já conheci a galera do EAC, porque eu já tinha feito o EAC, né? Os tios também gostavam muito de mim. E lá eu conheci alguns seminaristas palotinos que falaram um pouco sobre o que era a vocação. E lá tinha um menino com 17 anos que já tinha ingressado no seminário, e por coincidência tinha minha idade. E ali, naquele momento, eu senti meu coração arder tão forte. Eu senti o chamado de Deus tão forte, mas eu ainda não conseguia compreender. Porém, eu saí daquele dia, daquele momento, com meu coração com a certeza que eu desejava e queria ser padre. Mas também a gente é tomado muito do medo, das incertezas. Porém, o tempo foi passando, 18, 19, 20, e com 20 anos surgiu o chamado para poder coordenar a Jornada Mundial da Juventude. Eu já tinha deixado esse desejo um pouco esfriar e tinha deixado para lá a questão toda do pensamento de ser padre, queria trilhar o caminho da família, queria ter minha família, meus filhos, enfim, como um jovem normal. E aí aconteceu que, através da jornada, Deus me deu um sacode e disse: agora é para sempre, agora eu quero você para mim. E quando eu entrei na Jornada Mundial da Juventude para poder coordenar a equipe paroquial de hospedagem, eu comecei a trilhar um caminho onde eu comecei a ver aquele ímpeto de pastor, aquele desejo que um padre deve ter para com o teu povo, né? E eu lembro que a gente na paróquia acolheu 270, quase 300 jovens, adultos, aqueles até um pouco mais velhos que poderiam ser meus pais, né? E ali eu tive que saber com 21 anos como lidar com toda essa situação, né? E durante a jornada da juventude, né, Deus me chamou de uma forma tão forte, tão sublime, que eu não tive mais como dizer não, né? Eu não tive mais como temer aquilo que Deus me chamava. E com isso, naquela missa da vigília da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco falava: jovem, você precisa ser forte, nada contra a corrente. E ali também eu vi o sinal que Deus falava para mim: é isso que eu quero para a sua vida. É o sacerdócio que eu quero que você abrace um dia. E eu saí daquela jornada ali decidido que eu iria abraçar para sempre isso na minha vida, né? Mas ainda com muito medo, com muita incerteza. E no final do ano, né, acabou a jornada, ainda com aquele ardor muito forte, né? No início do ano de 2014, eu conversava com meu pároco de origem e falava para ele que eu desejava ardentemente discernir minha vocação, mas que eu já estava decidido para qual vocação eu queria discernir e para onde eu queria ir. E meu desejo era de querer ir para o Seminário São José, mesmo já conhecendo os padres palotinos, ainda tive uma questão deles me chamarem para a vocação, para seguir, né, trilhar o caminho junto com eles, lá fazendo um discernimento vocacional, mas meu coração ardia pela arquidiocese, né? Ardia pelo lugar onde que eu muitas das vezes fui alcançado por Deus, né? Por tantos padres que passaram em minha vida. E assim, no ano de 2014, eu fiz meu discernimento vocacional junto ao Seminário São José, e no dia 30 de novembro de 2014, eu fui aceito para ingressar no Seminário São José, dando meu sim, abraçando o grande chamado que Deus quer para a minha vida, e eu também. E no ano de 2015, no dia 15 de fevereiro, um domingo de carnaval, eu ingressava no Seminário Propedêutico Rainha dos Apóstolos, que ali eu começava uma linda história de amor. Ali eu começava uma linda história onde acredito que só vai acabar no dia final da minha vida, porque hoje eu tenho a plena certeza do que eu quero para minha vida, hoje eu tenho a plena certeza que Deus me quer padre, né? E a cada dia mais eu tenho trilhado esse caminho, eu tenho abraçado essa minha vocação, mas não esqueço nenhum dia de olhar aquele primeiro chamado, né? De voltar sempre, retornar ao primeiro amor e agradecer a Deus por essa sublime vocação. E eu peço para vocês que vocês possam rezar por mim, rezem pelos padres, rezem pelas vocações sacerdotais, para que nós possamos ser padres santos. Porque quem sabe um dia, você que está vendo meu vídeo, eu não posso vir a ser seu padre, eu não posso vir a ser seu pastor. Que Deus vos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Herbert Queiroz,
Sou seminarista do Seminário Arquidiocesano São José, no Rio de Janeiro. E venho, através desse vídeo, falar um pouco para vocês como se faz para fazer parte do seminário. Como se dá a entrada? São duas maneiras que nós temos aqui no Rio de Janeiro, seja para o seminário maior ou o seminário menor. O seminário maior aceitam jovens rapazes acima de 18 anos que já tenham terminado o ensino médio. E para que venha entrar para o seminário é necessário que participe dos encontros vocacionais, chamado GVA, Grupo Vocacional Arquidiocesano. Ele normalmente acontece aos domingos e nesses encontros nós temos as formações, temos a celebração dos sacramentos, a celebração da penitência, da missa principalmente. Lá também é oferecido as refeições, seja o café da manhã, o almoço, porque passa-se praticamente o dia inteiro no seminário, aos domingos, e ali é feito um discernimento com os formadores, junto com os rapazes que lá participam. Chegando no final do ano, aqueles que são aprovados vão fazer uma experiência no seminário propedêutico durante o ano. E ali eles terão uma formação maior de como ser seminarista. E a outra maneira é o seminário menor, que aceitam jovens rapazes de 15 anos que irão iniciar o ensino médio. Para poder entrar para o seminário menor, deve-se participar do clube vocacional. O clube vocacional normalmente acontece aos sábados e aceitam rapazes, jovens rapazes de 10 a 15 anos. Lá também nós temos a celebração da Santa Missa, a oração das laudes, também oferecidas as refeições, seja o café da manhã, o almoço, e na parte da tarde um momento mais esportivo para confraternização. Mas vocês devem estar se perguntando, nossa, tão jovens assim? O seminário maior para o GVA já aceita maiores de idade, acima de 18 anos, e o seminário menor são tão jovens, como isso? Vale a pena lembrar que o chamado vocacional ele é específico para cada um. Nosso Senhor Jesus Cristo, para a fundação da Santa Igreja, ele constituiu 12 apóstolos. Tinha São Pedro, que era o mais velho, e tinha São João, que era um jovem. Devia ter mais ou menos seus 15, 16 anos. Nosso Senhor ele tem um chamado para cada um. E quem somos nós para poder dizer quem tem ou não tem a vocação? O seminário está ali com as portas abertas para ajudar nesse discernimento, né? Sendo feito junto com a família, isso é importante, junto com a paróquia de origem, com os párocos acompanhando, um trabalho sério, mas muito gratificante. E eu agradeço muito a Deus por poder fazer parte desses dois encontros, né? Eu, Seminário São José, eu atuo tanto no GVA quanto no clubinho e sou muito feliz por isso. Desde já peço a oração de cada um de vocês, porque somente com ela somos capazes de chegar até o fim. Amém. Oremos pelas vocações. Senhor Jesus, que nos ensinastes a pedir ao Pai que mande operários para a vossa vinha, fazei que tenhamos sempre famílias e comunidades verdadeiramente cristãs, berço de vocações. Despertai em nossos jovens, Senhor, o ideal de seguir a Cristo, a vontade firme de dedicar-se ao vosso serviço para continuar em vossa missão junto ao povo de Deus. Suscitai entre nós, Senhor, sacerdotes religiosos e religiosas, que na inspiração da Eucaristia e da Virgem Maria realizem o projeto missionário do Reino. Fortalecei, Senhor, a vontade dos escolhidos, para que sejam atentos em escutar a vossa voz e sigam corajosos as inspirações do vosso Espírito. Dai perseverança e coragem a todos os chamados para a missão, leigos, bispos,
padres e religiosos, para que desempenhem com amor e fidelidade o seu ministério na Igreja. Ó Mãe da Eucaristia, intercedei por nós. Abençoai todos os que foram escolhidos para o serviço do Reino. Amém. Me consume, o teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois neste amor quero permanecer. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois neste amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir, teu amor é um mar de águas impetuosas. Pois neste amor quero permanecer.